O diagnóstico é feito com exame físico, anamnese, espirometria, é esse aparelhinho aqui, né? A pessoa vai soprar, ele vai medir valores de eliminação gasosa, força, tomografia computadorizada, raio-x, exames de laboratório, determinação dos gases sanguíneos. Então, aqui no exame de laboratório é muito comum realizar-se a gasometria arterial. Enfim, são nas artérias que a gente vai constatar os reais valores, né, e concentrações dos gases, tá, pessoal? O tratamento, não existe um tratamento específico, né, uma vez que se trata de uma doença irreversível. Então, o tratamento vai ter como objetivo apenas aliviar os sintomas produzidos pela doença e evitar o agravamento dos distúrbios pulmonares, né? Então, vai tentar manter em equilíbrio as funções pulmonares, mesmo já estando com um certo comprometimento. No caso de processos infecciosos, entra-se com antibióticos, expectorantes, broncodilatadores, oxigenoterapia, exercícios respiratórios. Tá? As complicações que podem ocorrer é pneumotórax. Então aqui, olha nesse desenho, tá aparecendo bem um pneumotórax, né? Tem perda de ar para o espaço pleural. E aí esse pulmão, como tem esse ar aqui fazendo uma pressão, ele não consegue se expandir. Então o pulmão fica preso, aprisionado. E ocorre esse pneumotórax justamente devido à ruptura dos alvéolos, porque as paredes perdem elasticidade, ficam rígidas. Insuficiência cardíaca congestiva, hipóxia, né, que é a ausência de oxigênio. Aqui, gente, nos cuidados de enfermagem, o que seriam os cuidados de enfermagem? A gente ofertar o oxigênio conforme prescrição médica, deixar material próximo, né, material de urgência e emergência próximo a esse cliente, caso ele venha precisar de uma intubação, por exemplo. Então, ventilador mecânico também disponível para esse paciente, manter decúbito elevado, saturação de oxímetro contínua, sinais vitais de hora em hora, de 2 em 2 horas, depende da gravidade que esse paciente vai se apresentar, tá? Perfusão periférica dele, oferecer dietas brandas, né, que evitem muito esforço físico desse cliente, observar também se ele tem condições de gerir essa dieta, se ele não está apresentando tosse intensa, porque ele pode broncoaspirar durante essa tosse, tá? Anotar tudo, comunicar tudo que vocês forem fazer nesse cliente, vocês têm que informá-lo do que vai ser realizado, bem como comunicar, anotar e comunicar o enfermeiro ou o médico das alterações que possam vir a acontecer com esse cliente. Às vezes, pode ser que o médico peça a monitorização cardíaca também dele, tá? Bronquite. É uma doença caracterizada pela inflamação das membranas que vão revestir os brônquios e os bronquíolos. Então, ocorre um aumento da produção de muco. Olha só como ele fica edemaciado e ele fica produzindo um muco em excesso, tá? As causas mais comuns são processos alérgicos, poluição atmosférica, fumo, deficiência nutricional, infecções causadas por vírus, bactéria, fungo, fatores hereditários, o clima frio e úmido. Não deixa de ser uma doença grave, porque a bronquite pode levar a uma asfixia também, né? A bronquite ela pode ser bronquite aguda, e geralmente ela inicia-se com infecções das vias aéreas superiores e vai atingindo o trato respiratório mais baixo, né? O aparecimento é súbito, pode aparecer de repente, com duração média de 1 a 2 semanas. Gente, quando ela está na fase aguda, intensa, causa um desconforto respiratório insuportável para o cliente. Pensa a pessoa tentar respirar e não conseguir respirar adequadamente, né? A bronquite pode ser crônica também, que é caracterizada por infecções recorrentes, né? Então, os sintomas, eles desaparecem por um tempo e logo em seguida retornam. E podem persistir durante anos e se agravar, levando a complicações sérias do aparelho respiratório, tá bom? Aqui a gente vê então um brônquio anormal e aqui um brônquio já acometido pela bronquite crônica. Então a gente vê, olha só, a parede bronquiolar edemaciada, presença de muco em excesso, né, no interior dos brônquios, certo?
Quais os sinais e sintomas? Então, ele vai apresentar tosse persistente e produtiva, apresentando uma expectoração muco-purulenta, depende de qual micro-organismo que possa estar causando esse processo infeccioso, espessa e de coloração amarela esverdeada. As crianças com tosse apresentam mais frequentemente pela manhã, dispneia, sibilos, febre, cansaço fácil. Em pediatria, gente, isso é uma questão de urgência, tá? Porque a criança ela pode progredir com grandes desconfortos e necessitar, por exemplo, de oxigênio o tempo todo. O tratamento vai ser repouso, né? A gente usa broncodilatadores para aliviar esse espasmo brônquio, facilitar essa expectoração, diminuir esse edema. A gente usa sedativos da tosse para evitar esse cansaço, né? Antibióticos se o processo infeccioso for ocasionado por bactérias, tá? A gente usa antihistamínicos também, vapor úmido, inalações e nebulizadores com agentes broncodilatadores, fluidificantes, corticoides, drenagem postural e tapotagem vão auxiliar, mas quem vai realizar isso é o fisioterapeuta. Quais são as complicações da bronquite? Ela pode levar em uma bronquiectasia, tá? Que é o colapso dos brônquios, um enfisema pulmonar, então parece uma doencinha boba, né, pessoal? A gente fala bronquite, uma coisa tão corriqueira, popularmente falando, mas olha só as complicações que podem ocorrer. Diminuição da resistência orgânica, predispondo a outras doenças do aparelho respiratório. Quais os cuidados de enfermagem? Então, a gente vai manter o ambiente umidificado, aquecido, evitar a presença de pó, fumaça, qualquer fator irritante, tá? Orientar esse paciente quanto à drenagem postural, então ele manter sempre a postura, o tronco elevado. Observar, anotar dados sobre a expectoração, que tipo de secreção ele está expectorando, coloração, aspecto, quantidade.